Efésios capítulo 4. Ora, o apóstolo estava na prisão por causa do testemunho que tinha dado desta verdade, por ter mantido e proclamado os privilégios que Deus tinha concedido às nações, e em particular aquele de forma, pela fé, com os judeus crentes, um só corpo unido a Cristo. Paulo serve-se deste fato, na sua exortação, como de um poderoso motivo que deve tocar os corações dos cristãos dentre os gentios. Portanto, a primeira coisa a que ele aspirava da parte dos seus queridos filhos na fé, como sendo o que convinha a essa unidade e como meio de a manter na prática, era o espírito de humildade e de doçura, a paciência de uns para com os outros em amor. Este era o estado individual cuja realização ele desejava entre os efésios. É o verdadeiro fruto da proximidade de Deus e da posse dos privilégios, se deles gozamos na sua presença. No fim do segundo capítulo, o apóstolo tinha desenvolvido o resultado da obra de Cristo, unindo os gentios com os judeus, fazendo a paz e formando a morada de Deus sobre a terra, tendo tanto o judeu como o gentil acesso junto do Pai, por um só Espírito, o Espírito Santo, por intermédio de Jesus, estando ambos reconciliados num só corpo com Deus. Ter acesso junto de Deus, ser a morada de Deus pela sua presença, pelo Espírito Santo, ser um só corpo reconciliado com Deus, tal é a chamada dos cristãos. No terceiro capítulo, o apóstolo tinha desenvolvido estas coisas em toda a sua extensão. No quarto capítulo, faz a sua aplicação. Os fiéis, nas dispensações acima mencionadas, deviam procurar guardar esta unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há três coisas dignas de nota nesta exortação. Primeiro, o dever do cristão de andar de uma maneira digna da sua chamada. Segunda, o espírito em que se deve assim andar. Terceira, a diligência para guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Importa notar que a unidade do espírito não é uma semelhança de sentimentos, mas a unidade dos membros do corpo de Cristo estabelecida pelo Espírito Santo e mantida praticamente por um comportamento de harmonia com o Espírito de graça. É evidente que a diligência requerida para a manutenção da unidade do Espírito se refere à terra e à manifestação desta unidade sobre ela. O apóstolo funda agora a sua exortação nos diversos pontos de vista sobre os quais esta unidade pode ser considerada, em relação com o Espírito Santo, em relação com o Senhor e em relação com Deus. Há um só corpo e um só Espírito. Não só um efeito produzido no coração dos indivíduos a fim de se entenderem entre si, mas também um só corpo. É um só a esperança de que este Espírito é a fonte e o poder, é a unidade essencial, real e substancial. Há também um só Senhor. A Ele se ligam uma só fé e um só batismo. É a profissão pública e a confissão de Cristo como Senhor. Veja 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Enfim, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo e em toda parte e em todos nós. Que poderosos laços de unidade! O Espírito de Deus, a senhoria de Cristo, a universal presença de Deus, o Pai, tudo tende a conduzir em unidade, como a um centro divino, aqueles que estão em relação
com cada uma dessas partes. Todas as relações religiosas da alma, todos os pontos pelos quais estamos em contato com Deus, concordam para congregarem todos os crentes como se fora um só neste mundo, de tal modo que não se pode ser cristão sem se fazer parte de um com todos os outros que verdadeiramente o são. Não poderíamos exercer a fé, nem gozar da esperança, nem exprimir de algum modo a vida cristã sem termos a mesma fé e a mesma esperança que têm os outros crentes, sem exprimirmos o que existe nos outros que têm fé. Somente somos chamados a mantermos a unidade na prática. Poderemos notar que as 3 esferas de unidade apresentadas nestes 3 versículos não são da mesma extensão. O círculo de unidade cresce gradualmente. Ao Espírito Santo, o versículo 3, encontramos ligada à unidade do corpo, unidade essencial e real produzida pelo poder do Espírito, unindo a Cristo todos os seus membros. Ao Senhor liga-se, versículo 5, a unidade da fé e do batismo. Aqui, cada indivíduo tem a mesma fé, o mesmo batismo. É a profissão exterior, visível, talvez verdadeira e real, mas uma profissão ligando-se àquele que tem direitos sobre os que se chamam do seu nome. O terceiro caráter da unidade liga-se a direitos divinos que se estendem a todas as coisas, embora o vínculo dessa unidade seja mais estreito para o crente, porque aquele que tem direito sobre todas as coisas habita nos crentes. Em resumo, primeiro, há um só corpo e um só espírito, uma só esperança da nossa chamada. Segundo, há um só Senhor, ao qual se liga uma só fé e um só batismo. Terceiro, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todas as coisas, em toda a parte e em todos os cristãos. Além disso, o apóstolo, ao insistir nestas 3 grandes relações em que os cristãos são colocados, como sendo, por sua natureza, os fundamentos da unidade e os motivos para a manter, mostra-nos essas relações desenvolvendo-se sucessivamente em largura. A relação imediata aplica-se propriamente às mesmas pessoas, mas o caráter daquele que é a base da relação amplia a ideia que se lhe liga. Em relação ao Espírito Santo, a sua presença une o corpo. É o elo de ligação entre todos os membros do corpo. Só os membros do corpo, e só como tal, considerados, são apreciados aqui. O Senhor tem direitos mais amplos. Nesta relação, não se fala de membros do corpo. Há uma só fé e um só batismo, uma só profissão no mundo. Não pode aí haver 2. Embora as pessoas que estão nesta relação exterior, visível, possam estar também nas outras relações e serem membros do corpo, a relação que liga ao nome do Senhor é a da profissão individual. É uma coisa que não poderia existir sem uma realidade vital na alma, quando se trata do corpo de Cristo, ou se é membro dele, ou se não é. Deus é Pai desses mesmos membros, como sendo seus filhos, mas aquele que mantém essas relações está necessariamente e sempre acima de todas as coisas, pessoalmente acima de tudo, mas divinamente em toda parte. Note-se que não se trata aqui somente de uma unidade de sentimentos, de desejos e de coração. Essa unidade é recomendada, mas é para manter a realização e a manifestação
neste mundo de uma unidade que concerne a existência e a posição eterna da Igreja em Cristo. Há um só Espírito, mas há também um só corpo. A unidade dos corações no vínculo da paz que o apóstolo deseja é para a manutenção pública dessa unidade. Não que não pudesse haver suporte de um a respeito do outro quando ela tivesse desaparecido, contestando-se os cristãos da sua ausência. Não se aceita o que é contrário à palavra de Deus, embora se deva suportar, em certos casos, os que estão numa posição que a contradiz. A consideração da comunicação de posição e de privilégios, que é apanágio de todos os filhos de Deus, nas relações de que acabamos de falar, servia para unir uns aos outros no doce gozo desta tão preciosa posição, levando-os também a alegrarem-se em amor pela parte que tinham todos os outros membros do corpo, nessa felicidade. Mas, por outro lado, o fato de Cristo ser exaltado, por ser no céu o Senhor sobre todas as coisas, revela uma diferença que dizia respeito a essa supremacia de Cristo, supremacia exercida como soberania e sabedoria divina. A graça, o dom foi dado a cada um de nós de harmonia com a medida do dom de Cristo. Quer dizer, como Cristo entendeu dar. Em relação com a nossa posição de alegria e de bênção em Cristo, nós somos um. Quanto ao nosso serviço, temos, cada qual, o seu lugar individual, segundo a sua divina sabedoria e os seus direitos soberanos na obra. Portanto, eis aqui sobre o que é fundado o título de Cristo, ao confiar esses dons como Ele quer, seja qual for o poder divino neles exercido. O homem estava sob o poder de Satanás, miserável condição, fruto do seu pecado, condição a que a sua própria vontade o tinha reduzido, e na qual, segundo o julgamento de Deus, que tinha pronunciado sobre ele a sentença de morte, ele era no seu corpo e nos seus pensamentos escravo do inimigo, que tem o império da morte, exceto nos soberanos direitos e na soberana graça de Deus, como vemos no capítulo 2, versículo 2. Ora, Cristo tomou a natureza humana e foi, de início, como homem, levado pelo Espírito ao encontro de Satanás. Cristo venceu e, quanto ao seu poder pessoal, Jesus pôde expulsá-lo por toda parte e livrar deste modo os homens. Mas o homem não tem querido ter Deus com ele, e não era possível que, no seu estado de pecado, os homens fossem, sem a redenção, unidos a Cristo. No entanto, o Senhor, prosseguindo a sua perfeita obra de amor, sofreu a morte e venceu Satanás na sua última fortaleza que mantinha o justo julgamento de Deus contra o homem pecador, julgamento que, por conseguinte, Cristo sofreu, cumprindo uma redenção completa, final e eterna no seu valor, de tal modo que nem Satanás, o príncipe da morte e o acusador dos filhos de Deus sobre a terra, nem mesmo o julgamento de Deus, já não tem a dizer aos remidos do Senhor. O império de Satanás foi-lhe arrebatado, o justo julgamento de Deus foi sofrido e completamente satisfeito. Todo julgamento e todo o poder sobre todos os homens foram confiados ao Filho, porque ele é o Filho do homem. Estes dois resultados não estão ainda manifestados, embora o Senhor possua toda a autoridade nos céus e na terra. Aquilo de que se trata aqui é um outro resultado que se cumpre esperando e confiando.
A vitória do Senhor é completa. Ele levou cativo o adversário. Subindo ao céu, ele colocou o homem vitorioso acima de todas as coisas e levou cativo todo o poder que antes dominava sobre o homem. Ora, antes de manifestar em pessoa e poder que ele tinha adquirido como homem, amarrando Satanás, antes de o manifestar na bênção do homem sobre a terra, ele o revela na igreja, seu corpo, comunicando de harmonia com a sua promessa a homens libertos do poder do inimigo, dons que são a prova desse poder. O primeiro capítulo expôs-nos os pensamentos de Deus, o segundo mostra-nos o cumprimento em poder desses pensamentos acerca dos redimidos, judeus ou gentios, todos mortos nos seus pecados, para com eles formar a igreja. Enfim, o terceiro apresenta-nos o desenvolvimento especial do mistério, no qual dizia respeito aos gentios na administração do mistério sobre a terra por Paulo. Aqui no quarto capítulo, a igreja é apresentada na sua unidade como corpo e nas diversas funções dos seus membros, quer dizer, vemos ali o efeito positivo dos desígnios de Deus na igreja neste mundo. Mas isto é formulada sobre a exaltação de Cristo, que, vencedor do inimigo, foi, como homem, assunto ao céu. Assim, exaltado, ele recebeu dons no homem, quer dizer, no seu caráter de homem. Veja Atos capítulo 2, versículo 33. Dons no homem é a expressão pela qual esta verdade é apresentada no Salmo 68, capítulo 68, de onde a citação é tirada. Na passagem que agora estudamos, tendo Cristo recebido esses dons como cabeça do corpo, é o canal da sua comunicação a outros. São dons para os homens. Três coisas aqui caracterizam Cristo. Um homem assunto ao céu. Um homem que levou cativo aquele que tinha o homem cativeiro. Um homem que recebeu para os outros homens, livres desse inimigo, os dons de Deus e que prestam testemunho dessa exaltação do homem em Cristo e que servem de meio para a libertação dos outros. Este capítulo não fala dos sinais mais diretos do poder do Espírito, tais como as línguas, os milagres e tudo aquilo que vulgarmente se denomina dons miraculosos. Temos, porém, aqui aquilo que o Senhor, como chefe, confere a alguns indivíduos. Estes são os dons como sendo seus servos, em vista de formarem os santos para estarem com ele e para a edificação do corpo. São o fruto da sua solicitude para com os santos. É por isso, como já observamos, a persistência desses dons até que nós todos, um após outro, cresçamos até a estatura do chefe. É estabelecida quanto ao poder pelo Espírito Santo. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, não é assim. Detenhamo-nos agora um instante para contemplarmos o alcance do que acabamos de considerar. Que obra completa e gloriosa esta que o Senhor realizou para nós e da qual a comunicação desses dons é o precioso testemunho? Escravos de Satanás e por conseguinte da morte, como também do pecado, temos visto que agradou a Cristo sofrer para a glória de Deus o que pesava sobre nós, desceu ao vale da sombra da morte, do qual Satanás tinha o poder. Ora, a vitória do homem nele foi tão completa, tão inteira a nossa libertação, que,
exaltado ele próprio como homem à direita do trono de Deus, ele, que tinha estado sobre o poder da morte, tirou-nos de cima o jugo do inimigo e usa dos privilégios que lhes são a sua posição e a sua glória para fazer daqueles que antes estavam cativos os vasos do seu poder para a libertação de outros também. Como estando agora sob a sua jurisdição e alistados sob o seu pendão, dá-nos o direito de agirmos na sua santa guerra, movidos pelos mesmos princípios de amor que ele. A nossa libertação é tão grande que somos agora os instrumentos do seu poder contra o inimigo, seus colaboradores em amor pelo seu poder. Daí decorre a relação entre a devoção prática, a completa sujeição da carne e a capacidade de servir a Cristo como instrumentos na mão do Espírito Santo e vasos do seu poder. Ora, a ascensão do Senhor tem um alcance imenso em relação com a sua pessoa e a sua obra. Ele subiu mesmo como homem, mas primeiramente como homem desceu até as trevas do sepulcro e da morte, e de lá, tendo alcançado a vitória sobre o poder do inimigo, que tinha o poder da morte, e tendo apagado os pecados dos seus remidos, e cumprido a glória de Deus em obediência, toma o seu lugar como homem acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas, não só como Deus, mas também segundo a glória e o poder de uma posição em que o colocou o cumprimento da obra da redenção, obra que o levou às profundezas do poder do inimigo e o colocou no trono de Deus. E esta posição ele a ocupa não só pelo seu título de Criador, que lhe pertencia já, mas também pelo de Redentor, que põe ao abrigo do mal tudo o que se encontra na esfera da poderosa eficácia da sua obra, esfera cheia de bênção, de graça e de si próprio. Gloriosa verdade que concerne, ao mesmo tempo, a união da natureza divina e da natureza humana na pessoa de Cristo, e a obra de redenção cumprida por ele, sofrendo sobre a cruz. O amor o fez descer do trono de Deus, e tendo-se feito homem, pela mesma graça, desceu às trevas da morte. Tendo sofrido a morte por causa dos nossos pecados, ele subiu de novo até esse trono como homem, e encheu todas as coisas. Desceu abaixo da criação na morte, e foi elevado acima de tudo. A descida às profundidades da terra é considerada como tendo lugar depois de ter vivido como homem sobre a terra. Não é a sua vinda do céu para tomar a natureza humana, foi Cristo quem desceu. Mas, enchendo todas as coisas de harmonia com os direitos da sua gloriosa pessoa e em relação com a obra que ele realizou, está também em relação imediata com aquilo que, nos planos de Deus, está estreitamente unida àquele que enche assim todas as coisas, como o que foi, muito particularmente, o objeto da sua obra redentora, isto é, o seu corpo, a sua igreja, unida a ele pelo vínculo do Espírito, para completar este homem místico, para ser a esposa deste segundo homem que enche tudo em todos. Um corpo que, na sua qualidade de manifestado neste mundo, é colocado no meio de uma criação que não está ainda liberta, e em presença de inimigos que se encontram nos lugares celestiais, até que Cristo exerça, da parte de Deus, seu Pai, o poder que lhe foi confiado como homem. Quando Cristo exercer o seu poder, ele tirará vingança
daqueles que maculam a sua criação, seduzindo o homem, que tinha sido a obra-prima dessa criação neste mundo e a imagem daquele que devia ser o chefe e senhor de todas as coisas. Ele libertará também a criação da sua sujeição ao mal. Entretanto, pessoalmente elevado como homem glorioso e assentado à direita de Deus, até que Deus ponha os seus inimigos por escabelo de seus pés, comunica os dons necessários para a congregação daqueles que devem ser os companheiros da sua glória, que são os membros do seu corpo e que serão manifestados com ele quando a sua glória brilhar no meio deste mundo de trevas. O apóstolo mostra-nos aqui uma congregação já liberta e exercendo o poder do Espírito Santo, que por um lado livra as almas e por outro as edifica em Cristo para as fazer crescer até a medida do seu chefe, apesar de todo o poder de Satanás que ainda subsiste. Mas uma verdade importante se prende a este fato. Este poder espiritual não se exerce de uma maneira simplesmente divina. É Cristo assunto ao céu, aquele que, no entanto, tinha anteriormente descido às profundezas da terra, que recebe como homem esses dons de poder. Recebeu como homem, pois é assim que o Salmo capítulo 68 e Atos capítulo 2, versículo 33, expressam esta verdade, como vimos já. Todavia, esta última passagem fala também do dom conhecido aos seus membros. Neste capítulo trata-se apenas deste dom. Ele deu dons aos homens. Queria também fazer notar que esses dons não são apresentados aqui como dons concedidos pelo Espírito Santo, vindo a este mundo e distribuindo a cada um segundo a sua vontade, e que não se trata de dons que sejam sinais de poder espiritual próprios para atuar sobre os de fora. São ministérios para a congregação e edificação e são estabelecidos por Cristo como cabeça do corpo, por meio de dons que ele reveste às pessoas da sua escolha. Ele subiu ao céu, tomou o seu lugar como homem à direita de Deus e enche todas as coisas, mas, seja qual for a extensão da sua glória, Cristo tem em primeiro lugar por objeto cumprir os desígnios de Deus em amor, congregando as almas e, em particular, cumpri-los para com a Igreja, fazendo valer a manifestação da sua natureza divina e comunicando à Igreja as riquezas desta graça que esses desígnios manifestam e de que a natureza divina é a fonte. É a Igreja que, na sua natureza de Deus, os seus desígnios de graça e a obra eficaz de Jesus se concentram no seu objeto. Portanto, esses dons são os meios de administrar, na comunicação dessas coisas, a bênção ao homem. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores são esses os dons. Os apóstolos e os profetas, pondo, ou antes, sendo posto como fundamentos do edifício celestial e atuando como vindo diretamente do Senhor de uma maneira extraordinária. As outras duas classes, sendo a última subdividida em dois dons reunidos na sua natureza, pertencem ao ministério normal de todos os tempos. É importante notar que o apóstolo não vê mais nada como existindo antes da exaltação de Cristo, além do homem como filho da ira, o poder de Satanás, o poder que nos ressuscitou, mortos como estávamos no pecado, com Cristo, e a eficácia da cruz que nos reconciliou com Deus e que aboliu a distinção entre o judeu e o gentil na Igreja, para os reunir num só corpo perante Deus. É a cruz onde Cristo bebeu o cálice e levou a maldição, de sorte que a ira
já não existe para o crente. A cruz, onde um Deus de amor, um Deus salvador é plenamente manifestado. A existência dos apóstolos não data, pois aqui, senão dos dons que se seguiram à exaltação de Jesus. Os 12, na sua qualidade de enviados por Jesus sobre a terra, não têm nenhum lugar nos ensinamentos desta epístola que trata do corpo de Cristo, da unidade e dos membros deste corpo. E o corpo não poderia existir antes que a cabeça existisse e, como tal, tivesse tomado o seu lugar. Vimos também que, quando Paulo fala dos apóstolos e dos profetas, estes últimos são, para ele, exclusivamente os do Novo Testamento, e aqueles que tais foram feitos por Cristo após a sua ascensão. É o novo homem celestial que, como cabeça exaltado no céu, forma o seu corpo sobre a terra. Ele o faz para o céu, pondo os indivíduos que o compõem espiritual e inteligentemente em relação com ele próprio, o cabeça, pelo poder do Espírito Santo, atuando nesse corpo sobre a terra, sendo os dons de que o apóstolo fala aqui os canais de comunicação das graças do chefe, de harmonia com os vínculos que o Espírito Santo forma entre o cabeça e o seu corpo. O efeito próprio e imediato da ação dos dons e o aperfeiçoamento dos indivíduos de harmonia com a graça que se encontra no Senhor. A forma que toma esta ação divina é a obra do ministério e a formação do corpo de Cristo até que todos os membros cheguem ao estado de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo, seu chefe. Cristo foi revelado em toda a sua plenitude, e é segundo esta revelação que os membros do corpo devem ser formados à semelhança de Cristo, conhecido como enchendo todas as coisas e como cabeça do seu corpo. Revelação do perfeito amor de Deus e da excelência do homem perante ele segundo os seus desígnios, do homem vaso de toda a sua graça, de todo o seu poder e de todos os seus dons. Assim a Igreja cada um dos membros de Cristo, seriam cheios de pensamentos e das riquezas de um Cristo bem conhecido, em lugar de serem sacudidos de cá para lá e de lá para cá por toda a espécie de doutrinas postas em evidência pelo inimigo para enganar as almas. O cristão deve crer de harmonia com tudo o que era revelado em Cristo e assemelhar-se sempre mais e mais ao seu chefe, usando para a sua própria alma do amor e da verdade, as duas coisas de que Cristo é a perfeita expressão. A verdade expõe as verdadeiras relações de todas as coisas, umas com as outras em relação com o centro de tudo, que é Deus, agora revelado. O amor é o que Deus é no meio de tudo. Ora, Cristo, como a luz, põe tudo precisamente nos seus lugares. O homem, Satanás, o pecado, a justiça, a santidade, tudo. E isto em todos os pormenores e em relação com Deus. E Cristo foi o amor, a expressão do amor de Deus no meio de tudo o que existe. Ele é assim o nosso modelo, e o nosso modelo como sendo aquele que venceu e que, tendo subido ao céu, é o nosso chefe, ao qual estamos unidos como membros do seu corpo. Desse chefe emana, por intermédio dos seus membros, a graça necessária para cumprir a obra de assimilação a si próprio. O seu corpo, bem unido, desenvolve-se pela operação da sua graça em cada membro e edifica-se a si mesmo em amor. O versículo 11 apresenta os dons especiais e permanentes. O versículo 16 apresenta o que cada juntura fornece no seu lugar próprio.
As duas coisas desempenham a sua função para a formação e crescimento do corpo. Tal é a posição da Igreja segundo Deus, até que todos os membros do corpo atinjam a estatura de Cristo. Infelizmente, a manifestação desta unidade é obscurecida, mas a graça e a operação da graça do chefe para alimentar e fazer crescer os membros não enfraquecem nunca, assim como o amor do coração do Senhor, de onde esta graça emana. Nós não glorificamos o Senhor, não temos a alegria de sermos os ministros da alegria um dos outros, como poderíamos ser, mas o chefe não cessa de atuar para o bem do seu corpo. O lobo vem e dispersa as ovelhas, mas não pode arrebatá-las da mão do pastor. A sua fidelidade glorifica-se na nossa infidelidade, sem, contudo, a desculpar. Com esse precioso objeto da administração da graça, isto é, de fazer crescer cada membro do corpo de Cristo individualmente até a medida da estatura do próprio chefe, com a administração de cada membro no seu lugar, para a edificação do corpo em amor, termina esse desenvolvimento dos desígnios de Deus relativamente à união de Cristo e da Igreja, no seu duplo caráter, do corpo de Cristo no céu e da morada do Espírito Santo sobre a terra. Estas duas verdades não podem ser separadas, mas cada uma delas tem a sua importância distinta e conciliam as certas e imutáveis operações de graça no chefe com as faltas da Igreja responsável na terra. Após isto, encontramos a exortação a um comportamento que convenha à posição que Deus nos deu, para que a sua glória em nós e por nós, e a sua graça para conosco, sejam identificadas na nossa plena bênção. Reparemos um pouco nos grandes princípios dessas exortações. Em primeiro lugar, temos o contraste entre a ignorância de um coração cego e estranho à vista de Deus, e, por conseguinte, andando na sua vaidade do seu entendimento, isto é, segundo as concupiscências de seu coração entregue aos impulsos da carne sem Deus, e o estado de um homem que aprendeu Cristo como a verdade está em Jesus, expressão da vida de Deus no homem, do próprio Deus manifestado em carne, é o fato de se ter despojado do velho homem, que se corrompe segundo as suas enganosas concupiscências, e de se ter revestido do novo homem, Cristo. Não se trata de uma melhoria do velho homem, trata-se de se ter despojado dele e de se ter revestido de Cristo. Mesmo aqui o apóstolo não perde de vista a unidade do corpo. Nós falamos a verdade porque somos membros um dos outros. A verdade, a expressão da simplicidade e da integridade do coração, está em relação com a verdade tal como ela está em Jesus, cuja vida é transparente como a luz, assim como a mentira está em relação com as concupiscências enganadoras. Além disso, o velho homem está sem Deus, é estranho à vida de Deus. O novo homem é criado, é uma nova criação, e uma criação de harmonia com o modelo daquilo que é o caráter de Deus, justiça e santidade da verdade. Na Epístola aos Colossenses, o novo homem que se renova para o conhecimento em conformidade com a imagem de quem o criou, capítulo 3, versículo 10 de Colossenses. O primeiro Adão não fora criado à imagem de Deus deste modo. Pela queda entrou no homem o conhecimento do bem e do mal, agora já não pode ser tido por inocente. Como inocente,
era ignorante do que é o mal em si mesmo, agora caído, é estranho à vida de Deus na sua ignorância. Mas o conhecimento do bem e do mal que adquiriu, a distinção moral entre o bem e o mal, no que eles são em si mesmo, é um privilégio e um princípio divino. O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal, disse Deus. É, porém, necessário a energia divina, a vida divina para se possuir esse conhecimento e permanecer sempre no bem perante Deus. Cada coisa tem a sua verdadeira natureza, o seu verdadeiro caráter aos olhos de Deus. Esta é a verdade. Não é que ele seja a verdade. A verdade é a expressão justa e perfeita do que é uma coisa e de uma mentira absoluta do que são todas as coisas e das relações em que ela está com outras, ou das relações de todas as coisas entre si. Portanto, Deus não poderia ser a verdade. Ele não é a expressão de qualquer outra coisa. Tudo se relaciona com ele. Ele é o centro de toda a verdadeira relação e de toda a obrigação moral. Também não é a medida de outras coisas, porque ele está acima de tudo, e nada mais pode ocupar esse lugar, ou então Deus não seria Deus. Há um sentido no qual Deus é moralmente a medida de outros seres, consideração esta que faz sobressair o imenso privilégio do Filho de Deus. É o efeito da graça naquilo que, sendo nascido de Deus e participando da sua natureza, é chamado para ser imitador de Deus, para ser perfeito, como seu Pai é perfeito. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus torna-nos participantes da sua santidade e, em consequência, somos chamados para ser imitadores de Deus, como os seus queridos filhos. Isto faz-nos ver os imensos privilégios da graça. A graça é o amor de Deus no meio do mal. Amor que, superior a todo mal, anda em santidade e nos conforta também de maneira divina, na unidade das mesmas alegrias e dos mesmos sentimentos. É por isso que Cristo diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João capítulo 17, versículo 21. É Deus feito homem, é Cristo que é a verdade e a medida de tudo, mas todas as coisas têm o seu verdadeiro caráter aos olhos de Deus, e ele tudo julga com justiça, seja moralmente, seja em poder. Deus é justo e atua de harmonia com esse julgamento. Sendo ele próprio o bem, conhece perfeitamente o mal e tem-lhe horror, repele-o por sua natureza. Deus é santo. Ora, o novo homem criado de harmonia com a natureza divina é assim em justiça e em santidade da verdade. Que privilégio e que bênção! É como diz um outro apóstolo, participantes da natureza divina. Adão não tinha nada disso. Adão era perfeito como homem inocente. O fôlego de vida, insuflado nas suas narinas, vinha do sopro de Deus, e ele era responsável, em obediência a Deus, numa coisa em que não havia nem bem nem mal a conhecer, mas apenas um mandamento a cumprir. A prova consistia apenas em obediência, e não no conhecimento do bem e do mal em si mesmos. Agora, em Cristo, a porção do crente é a participação na própria natureza divina de um ser que conhece o bem e o mal, e que participa vitalmente no soberano bem da natureza do próprio Deus, embora dependendo sempre dele, como é evidente. É a nossa má natureza
que não é dependente de Deus ou que, pelo menos, não quer sê-lo. Ora, há um príncipe deste mundo estranho a Deus e, além da participação da natureza divina, ao próprio Espírito Santo que nos foi dado, estas solenes verdades entram também como princípios nas exortações do apóstolo. Por um lado, não deis lugar ao diabo, não lhe deis oportunidade de entrar e de agir sobre a vossa própria carne, e por outro, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. A redenção da criatura ainda não chegou, mas vós fostes selados para esse dia. Respeitai e amai esse santo e poderoso hóspede, que em graça habita em vós. Portanto, que cesse todo o azedume e malícia, mesmo em palavras, e que a doçura e a bondade reinem em vós, conforme o modelo que tendes delas nos desígnios de Deus em Cristo para convosco. Sede imitadores de Deus, belo e magnífico privilégio que emana naturalmente da verdade que nós somos feitos participantes da sua natureza e que o seu Santo Espírito habita em nós. Eis os dois grandes princípios subjetivos do cristão. Primeiro, ter se despojado do velho homem e ter se revestido do novo. Depois, o Espírito Santo morando nele. Não pode haver nada de mais precioso do que o modelo de vida dado aqui ao cristão e fundado sobre o fato de sermos uma nova criação. Ele é perfeito, subjetivo e objetivamente. Em primeiro lugar, subjetivamente, a verdade em Jesus consiste em ter se despojado do velho homem e ter se revestido do novo, que tem Deus por modelo a imitar. É criado segundo Deus, na perfeição do caráter moral de Deus. Mas não é tudo. O Santo Espírito de Deus, pelo qual nós somos selados para o dia da redenção, habita em nós. Não devemos entristecê-lo. São estes os dois elementos do nosso estado: o novo homem, criado segundo Deus, e a presença do Santo Espírito de Deus em nós. O Espírito Santo é aqui chamado o Espírito de Deus em relação com o caráter de Deus. Em segunda, objetivamente, sendo criados segundo Deus e Deus morando em nós, Ele é o modelo do nosso comportamento, e isto em relação com as duas palavras que, por si só, exprimem a essência de Deus, a saber, amor e luz. Temos de andar em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus. Por nós, eis o amor divino. A Deus é a perfeição do objeto e do motivo. A lei toma o amor de si mesmo como medida do amor para com os outros. Cristo entregou-se a si próprio inteiramente. E por nós, mas a Deus. A nossa indignidade realça o valor do amor, mas, por outro lado, uma afeição e um motivo, tirando o seu valor do seu objeto, e como Cristo era o próprio Deus, que era o objeto, é Ele mesmo que se entrega inteiramente, porque, por assim dizer, nós podemos amar acima ou abaixo de nós. Quando nas nossas afeições olhamos acima de nós, quanto mais nobre for o objeto, mais nobres serão as nossas afeições. Quando olhamos abaixo de nós, quanto mais indigno for o objeto, mais puro e mais absoluto será o amor. Cristo foi perfeito nessas duas maneiras de amar, e isto de modo absoluto. Ele entregou-se a si mesmo por nós, e fê-lo a Deus. Depois, nós somos luz no Senhor. Não podemos dizer que somos amor, porque o amor é a bondade soberana em Deus,
nós andamos em amor como Cristo, mas somos luz no Senhor. É o segundo nome essencial de Deus, e como participantes da natureza divina, nós somos luz no Senhor. Ainda que Cristo é o modelo, Cristo brilhará sobre ti. Portanto, somos chamados como filhos queridos para sermos imitadores de Deus. Esta vida em que participamos e da qual vivemos como participantes da natureza divina, foi-nos objetivamente apresentado em Cristo em toda a sua perfeição e em toda a sua plenitude no homem, e no homem agora levado à perfeição absoluta no céu de harmonia com os desígnios de Deus a seu respeito. Esta vida é Cristo, é a vida eterna que estava junto do Pai e que nos foi manifestada. É aquele que, tendo primeiramente descido, é agora assunto ao céu, para consigo levar a humanidade e a manifestar na glória, a glória de Deus, segundo os seus eternos desígnios. Temos visto esta vida neste mundo, no seu desenvolvimento terrestre, Deus manifestado em carne, o homem perfeitamente celestial e obediente a seu Pai em todas as coisas, movido no seu comportamento para com os outros, pelos motivos que caracterizam o próprio Deus em graça. Mais tarde, ele será manifestado em julgamento. Neste mundo, ele passou já por todas as experiências humanas, compreendendo assim como a graça se adapta às nossas necessidades e manifestando-a atualmente em conformidade com esse conhecimento, como exercerá mais tarde o julgamento com conhecimento de homem, e não somente divino, mas com o conhecimento de um homem, que, tendo atravessado este mundo, em perfeita santidade de vida, deixará os corações sem desculpa e sem escapatória? Mas é da imagem de Deus em si que nós falamos agora. É em si que a natureza que nós temos de imitar nos é apresentada, e apresentada no homem tal como ela se deve desenvolver em nós neste mundo e nas circunstâncias que atravessamos. O homem que ele está falando agora é Jesus Cristo. Nós vemos nele a manifestação de Deus, e isto em contraste com o velho homem. Temos ali a verdade como ela é em Jesus, exceto que, em nós, ela compreende o despojamento do velho homem e o revestimento do novo, correspondendo à morte e à ressurreição de Cristo. Ver particularmente quanto à sua morte 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e capítulo 4, versículo 1. Assim, para atrair e fazer mover os nossos corações, para nos dar um modelo segundo o qual eles devem ser formados, o alvo para o qual deve tender, Deus deu-nos um objeto em que Ele próprio se manifesta e que é o objeto de todas as suas delícias, Cristo Jesus. A imitação perfeita de Deus no homem é objeto que Ele se propõe no novo homem, e que o novo homem se propõe em si mesmo, como é ele próprio a reprodução da natureza e do caráter de Deus. Há dois princípios para o comportamento do cristão de harmonia com a luz em que ele próprio se considera. Em primeiro lugar, seguir a carreira como um homem para o objeto da sua chamada celestial. Ele o prossegue, tendendo sempre para Cristo assunto ao céu. Percorre o caminho para o céu. A excelência de Cristo no céu é o seu motivo. Ele quer ganhar Cristo. Mas não é este o ponto de vista da Epístola aos Efésios. Aqui ele está assentado nos lugares celestiais em Cristo, e é como vindo do céu, tal como se deu com Cristo, manifestando agora o caráter de Deus sobre a terra, do qual, como temos visto, Cristo é o modelo. Nós somos chamados como sendo bem-amados filhos, para manifestarmos os caminhos
de nosso Pai. Não somos criados de novo segundo o primeiro Adão, mas sim de harmonia com o que Deus é. Cristo é a perfeita manifestação deste fato. Ele é o segundo homem, o último Adão. Será bom notar aqui a diferença entre Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 e esta epístola. Vimos em Romanos que o homem é considerado como vivendo sobre a terra. É por isso que ele deve oferecer o seu corpo em sacrifício vivo, vivendo em Cristo. Ele deve entregar os seus membros inteiramente a Deus. Em Efésios, os santos são vistos como estando já assentados nos lugares celestiais, devendo vir de lá em testemunho desse caráter perante os homens, andando no amor e na luz, tal como Cristo andou. Quando o apóstolo entra em pormenores, encontramos os traços característicos do novo homem, a verdade, a ausência de toda ira, com caráter de ódio, a mentira e o ódio são os dois caráteres do inimigo, a justiça prática ligado ao trabalho em conformidade com a vontade de Deus, verdadeira posição do homem e ausência de corrupção. É o homem submetido à ordem de Deus estabelecida depois da queda, e libertado dos efeitos das concupiscências enganadoras. Mas há mais. É introduzido no homem um princípio divino, o desejo de fazer bem aos outros, aos seus corpos e às suas almas. Não tenho necessidade de dizer quão plenamente se encontra aqui o retrato da vida de Cristo, tal como o que precede é o despojamento do espírito do inimigo e do velho homem. Há ainda o espírito de paz e de amor reinando no coração, apesar do mal existente nos outros e das patifarias que eles possam fazer-nos para completar o quadro. O apóstolo acrescenta: o que facilmente se compreenderá após o que acabamos de dizer, que, perdoando-nos uns aos outros, devemos ser os imitadores de Deus e andar em amor, tal como Cristo nos amou e se entregou por nós. Belo quadro este. Precioso privilégio que Deus nos conceda a graça de olharmos assim para Jesus, de maneira que a sua imagem seja gravada em nós e que, em qualquer caso, nós andemos sempre com Ele. Note-se, além disso, e é um traço importante desse quadro dos frutos da graça e do novo homem, que a graça e o amor, que descem do céu, atuando no homem, retornam sempre para Deus em dedicação. Andai, diz o apóstolo, em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. É o que se vê em Cristo. Ele é esse amor que desce em graça, mas esta graça agindo no homem faz com que ele se dedique a Deus, muito embora essa dedicação reverta em favor de outros. O mesmo se dá conosco, e esta direção do coração para Deus é a pedra de toque da atividade do coração cristão.